Oi, gente, voltamos para a nossa segunda aula. Vamos ver os princípios iluministas agora. Vamos lá. Quais são esses princípios que norteiam o iluminismo, né? Agora a gente falou das influências e agora nós vamos falar do iluminismo propriamente dito, né? Então, quais serão esses princípios? Quais serão as verdades iluministas? Quais serão as ideias pregadas pelos iluministas? Então, vamos a elas. Bom, gente, os iluministas, eles vão acreditar em alguns princípios assim essenciais, né? Assim, no modo geral, todos eles. Depois nós vamos ver alguns e cada um vai ter uma abordagem, um pensamento diferente, mas a gente vai ver aqui que de um modo geral, né, eles concordavam em algumas coisas. Então, os iluministas acreditavam que alguns princípios eram essenciais para a edificação de uma sociedade mais justa e para a felicidade do ser humano. Então, como a gente está falando de ciências humanas, né, o iluminismo é basicamente o surgimento aí das ciências humanas, do pensar a sociedade, de pensar o ser humano, questões como justiça, como igualdade, como bem-estar, que eles chamam de felicidade, vão começar a surgir aí como importantes, né, como tópicos na sociedade. Bom, não vamos dizer que seja a primeira vez, porque os gregos, os filósofos gregos já abordavam muito essas coisas, mas nessa sociedade moderna, contemporânea que a gente está estudando, saída da Idade Média, com tudo que a gente já viu e já estudou no sétimo ano, trazer essas coisas, né, à tona era uma super novidade, era algo revolucionário, né, para aquele momento. Então vamos lá. Vamos lá, princípio por princípio. A utilização da razão para compreender as coisas. Isso aí eles trazem lá de René Descartes, lá do Renascimento. Então, o racionalismo, o uso da razão é fundamental para que se compreenda tudo, até mesmo os fenômenos sociais e os fenômenos da humanidade. Tolerância religiosa contra o poder e o tradicionalismo da igreja. Por que eles estão defendendo a tolerância religiosa? Porque existiam muitas perseguições religiosas desde as reformas, tá? Viviam-se conflitos muito grandes nos países por questões religiosas. Como eu disse para vocês, como era um reino absolutista, era um governo absolutista, os reis absolutistas decretavam que a religião deles era a religião oficial do Estado, do país, e ninguém podia ter uma religião diferente daquela. Se tivesse, era perseguido pelo rei, era perseguido pelo Estado, era perseguido pela igreja. Então não existia tolerância religiosa. As pessoas não tinham liberdade de ter a sua própria religião, de escolher a sua religião. Na França, os reis eram tradicionalmente católicos, defensores da Igreja Católica, e todo mundo, em tese, tinha que ser católico. Né, os protestantes da França eram muito perseguidos. Né? Então, a gente vai ter massacre da noite de São Bartolomeu durante o período que a gente está falando de renascimento, né? A gente vai ter muitos exemplos de perseguição religiosa dentro do território francês. Então, os judeus eram perseguidos, os muçulmanos eram perseguidos, os protestantes eram perseguidos. Não era permitido que as pessoas tivessem as suas religiões. A religião oficial era do Estado e você tinha que ter a religião do Estado, senão você podia ser perseguido e até mesmo ser morto por conta disso, ser preso. Então, a tolerância religiosa era uma das defesas justas, uma das defesas para que uma sociedade seja feliz, seja justa e seja igual. Liberalismo político e econômico. O que isso quer dizer? Eles eram contra o absolutismo e
contra o mercantilismo, que eram as práticas políticas e econômicas da modernidade, do período moderno, né, dos reis absolutos, dos reis desse período do antigo regime. Então, eles eram contra o rei ter todos os poderes, né, o rei ter direitos divinos e ele não poder ser retirado daquela função, porque ele era considerado uma pessoa especial, um escolhido de Deus, e isso para os iluministas era um verdadeiro absurdo, certo? Para eles isso não era uma justificativa, né? O absolutismo não era uma forma ideal de governo, a forma ideal de governo seria um governo como era nos moldes, por exemplo, da Inglaterra, com um parlamento, com uma constituição, né, com limites e com divisões de poderes, né, entre vários grupos, né, da sociedade que evitassem, então, que esse rei se tornasse um déspota absolutista. Eles eram alguns a favor da república. Então, eles eram contra, em essência, o absolutismo. E o mercantilismo? Porque o mercantilismo era um sistema econômico que também o rei absoluto mandava e desmandava na economia, né? Ele estabelecia monopólios econômicos, ou seja, exclusividade para que determinados grupos ou determinada pessoa explorasse determinado produto, né? Existiam a questão das colônias. Então, durante o período colonial, existia todo aquele monopólio colonial e aonde não existia essa flexibilidade de se negociar, né? Então, o mercantilismo ele estava muito amarrado à vontade do rei. O rei estabelecia os preços, o rei estabelecia as demandas. Então, o mercantilismo era uma forma de economia do absolutismo. Igualdade jurídica entre as pessoas, essa é uma luta muito antiga, né? A gente está lutando até hoje para essa igualdade jurídica entre as pessoas. Era algo na busca da justiça e da felicidade, porque naquele período, principalmente, e na França, a nobreza tinha privilégios infinitos, enquanto o resto da população não tinha privilégio nenhum. Eles não tinham igualdade jurídica, eles não eram iguais, né, na questão de impostos, nas questões de direitos, né? Então, eles buscavam essa igualdade de direitos para todos, que todos fossem iguais perante a lei, e não uns privilegiados e outros que não tinham direito a nada. Liberdade de expressão e educação do povo. Bom, eles queriam ter liberdade para se expressar, porque o rei, como era absoluto, ele não permitia nenhum tipo de crítica. Então, não se podia criticar o rei, não se podia dizer o que pensava, né? Não se podia dar as suas opiniões. E eles também reivindicavam a educação para o povo. O povo naquela época era muito ignorante, não se tinham escolas, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, a educação era para eles a única forma de fazer com que essa sociedade mudasse, que as pessoas tivessem o hábito de pensar, que as pessoas tivessem o hábito da crítica, o hábito da razão. Então, para que a razão fosse uma verdade, era necessário um povo educado, senão o pensamento mágico ele ia prevalecer, certo? Individualismo, baseado na vontade e capacidade de ação individual. Bom, o que é isso? Desse período da sociedade do antigo regime, que é o que eles viviam na França, que a gente chama de antigo regime, é o período aonde ainda existia os reis com poderes absolutos, aonde era o mercantilismo a base da economia. Então, nessa sociedade, o indivíduo, a vontade do indivíduo, a capacidade dele não era levada em consideração. As posições na sociedade, elas eram determinadas pelo nascimento, né? Como era na Idade Média, aquela sociedade estamental de ordens. Então, se o indivíduo ele nascia nobre, ele tinha vários privilégios, ele seria nobre para o resto da vida.
Então, ele tinha esses privilégios não pela sua capacidade e não pela sua vontade de melhorar. Ele nascia naquela posição. Já o camponês, ele nascia camponês e ele não tinha oportunidade nenhuma de melhorar, mesmo que ele tivesse capacidade e mesmo que ele tivesse vontade. Ele estaria preso àquela situação de camponês, à terra, né, e a todas as obrigações. Então, os indivíduos, eles não tinham liberdade para se tornar quem eles desejavam ser. Isso era determinado pelo nascimento e os iluministas consideravam isso uma verdadeira injustiça. E vamos conhecer agora os filósofos iluministas. Cada um dos nomes mais importantes desse movimento. Quais são as suas ideias, né? Que são diferentes em alguns pontos, em alguns aspectos, tá bom? Para os filósofos iluministas, assim, de um modo geral, o ser humano ele é naturalmente bom. Deixa eu voltar. O ser humano é naturalmente bom. Porém, era corrompido pela sociedade com o passar do tempo. Então, ele nascia bom, mas a convivência dele na sociedade, a sociedade, as pessoas, a vida, acabava corrompendo esse ser humano. Então, ele era moldado pela sociedade e pelo tempo, que fazia com que ele, às vezes, se tornasse uma pessoa ruim ou continuasse sendo uma pessoa boa. Então, são os acontecimentos da vida. Eles acreditavam que se todos fizessem parte de uma sociedade justa, com direitos iguais a todos, a felicidade comum seria alcançada. Então, por isso que era tão importante essa luta por justiça, por direitos iguais, porque se todos vivessem numa sociedade justa para eles, todos com direitos iguais, então todo mundo seria feliz. Seria uma sociedade ideal. E era isso que eles buscavam, né? Uma sociedade ideal. Por essa razão, eles eram contra as imposições de caráter religioso, contra as práticas mercantilistas, contrários ao absolutismo monárquico, além dos privilégios dados à nobreza e ao clero. Os principais filósofos foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Diderot. Então, nós vamos conhecer esses 4 filósofos, né? E mais algunzinhos, cada uma das suas ideias. Então, vamos falar aqui mais um pouco sobre isso, para que fique bem fixado, né? Para eles, essa justiça social, essa justiça, essa igualdade era a base para uma sociedade mais feliz, né? Mais justa. E que se existisse essa igualdade, essa tolerância, o ser humano alcançaria a felicidade, seria uma sociedade ideal. Então, eles vão ser contra mesmo as imposições religiosas, porque a gente está falando do século XVIII, aonde as pessoas eram perseguidas por seus pensamentos religiosos, pela sua religião. E elas eram oprimidas pela religião. Então, eles eram contra isso, essas imposições de caráter religioso. Né? Então, o uso da razão, ela tem que ser separada a razão da religião, a ciência da religião. Era o que eles defendiam. Uma coisa é o pensamento religioso, outra coisa é o pensamento racional, é o pensamento filosófico. Né? Então, tinha que existir uma dissociação entre essas duas instituições, tá bom? E as pessoas não deveriam ser perseguidas pelas suas crenças. Então, como o rei ele era católico, a igreja católica que mandava, então os dogmas católicos é que eram considerados os certos e todos os outros eram perseguidos. Então, isso não era justo, isso não trazia igualdade, isso não trazia felicidade para as pessoas. Né? Eles eram contra as práticas mercantilistas, as práticas da economia que era ditada pelo rei. Né, aquela balança comercial que tinha que ser sempre favorável, né, os impostos que o rei
ele decidia, os reis absolutistas, eles criavam os impostos sem consultar um parlamento, sem nada. Então, esses impostos, eles eram criados e simplesmente eles deveriam ser pagos, né, para favorecer uma balança comercial sempre favorável, né? Os produtos importados eram sempre muito mais caros, porque o rei determinava dessa forma. Então, o rei, ele se metia em toda a política econômica mercantilista. Né? Os cofres do rei tinham que estar sempre lotados de ouro, de prata, de pedras preciosas, e isso é que dizia que um reino era rico, e não o que ele produzia, e não a sua riqueza real, mas o que o rei tinha, enquanto muitas vezes o povo morria de fome. Isso também não era considerado justo, isso também era considerado um fator de grande injustiça e que trazia muita infelicidade, ok? E eles vão ser contra, óbvio, essa forma de governo absolutista, em que o rei ele faz o que ele quer em detrimento aos interesses da grande parte da população, que muitas vezes ele nem reconhece. Ele governa para ele e para a nobreza, basicamente, e para a Igreja Católica. E eles vão ser contra a esses privilégios que a nobreza e o clero possuem dentro da França. Porque na França daquele período, a nobreza e o clero, por exemplo, não pagavam impostos, eles não tinham nenhuma obrigação civil, né, praticamente com o rei. Quem pagava os impostos, todos do reino, eram os camponeses, eram os burgueses, eram todas as pessoas do reino, menos os nobres e menos o clero. Eles tinham uma série de privilégios. Nascer nobre era um privilégio, enquanto grande parte da população que não tinha essa oportunidade porque simplesmente nasceu na família errada, olha só, eles não tinham direito a nada, que eles não podiam ter direito a nada, eles não podiam sequer pensar em querer ter direito a alguma coisa. Tá bom? E aí esses principais filósofos são Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Diderot. Quanto tempo nós temos de aula? Deixa eu ver aqui. 16 minutos. Então, nós vamos encerrar a aula aqui. Na nossa próxima aula, que vai ser a terceira aula, nós vamos estudar esses 4 filósofos e mais alguns. Então, as aulas vão ser só sobre especificamente o pensamento de cada um desses filósofos, ok? Um beijo, beijo, até a próxima aula.